Oi, eu sou a Júlia Stanzioni, começando a Lesp Conecta de hoje, e nesse tempo de isolamento social, a gente traz muito aqui na Lesp Conecta prestação de serviço e aquilo que está acontecendo com o dia a dia da população, e por que não também das mães, dos pais, e a gente sabe que nesse período em casa, as crianças estão com aulas virtuais, não só as crianças, né? Crianças, adolescentes, os adultos, muita gente com aula virtual. E aí, hoje, a nossa conversa é justamente sobre isso. O meu convidado de hoje é o Bernard Café, ele que é especialista nessa área, né? Ele tem uma empresa, é CEO dos Jovens Gênios. Eu já pergunto para ele, primeiro, bem-vindo, né, ao Lesp Conecta. Eu quero que você já comece contando para a gente o que é o Jovens Gênios. Olá, gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, Júlia. Muito obrigado pela oportunidade da gente falar de educação, falar de uma educação de qualidade, né? A gente tenta sempre pensar no novo modelo da educação digital, tem diversos desafios, né, relacionados à educação nesse momento agora. A gente está aprendendo muita coisa. E a Jovem Gênios, ela nasceu justamente identificando que a gente precisava avançar um pouquinho no caminho da educação 4.0, né, que é a educação do futuro, que é a educação mais alinhada, mais tecnológica, mais digital, usando mecanismos, né? Eu costumo falar que todos os serviços que a gente tem na sociedade como um todo, eles avançaram bastante no fluxo de personalização, né? A gente já tem a maneira como a gente consome os produtos e pede para chegar na nossa casa, mudou, a maneira como a gente se locomove mudou com a Uber, mas todo dia a gente fazia um convite para os nossos alunos a entrar numa sala de aula do século XVIII. E isso não fazia muito sentido, né? Então, nesse caminho da inovação, a Jovem Gênios identificou que o modelo que a gente tem tradicional de ensino, ele tem algumas defasagens, né? Ele causa algumas defasagens nos nossos estudantes, muito porque ele não traz a motivação suficiente para o aluno continuar a sala de aula, a escola. O estudar pode ser mais agradável. E aí a Jovem Gênios traz um jeito divertido e inteligente de aprender, né? Nesse movimento, eu tive a oportunidade, né, de visitar alguns países e ver algumas metodologias serem colocadas em prática, e duas me chamaram muito a atenção. No caminho, né, da educação do futuro, onde a gente tem alguns dados como em 2030, 65% das profissões que estão lá, a gente ainda nem conhece quais são elas, né, e o nosso modelo de educação é muito pautado no trabalho. A gente percebe que a gente vai caminhar muito para o grande diferencial, né, daqui a 10 anos, no fato de nós sermos humanos, e cada ser humano é um indivíduo. Então a gente não pode fugir da individualização do aprendizado. E aí a Jovem Gênios utiliza uma inteligência artificial dentro da nossa plataforma, onde a gente mapeia as dificuldades, as defasagens de cada estudante e direciona ele para estudar exatamente o que ele precisa. É como se fosse um professor particular, só que na verdade não tem um professor, né? É um sistema que tem uma inteligência artificial. E a gamificação os componentes de jogos, né? É o que torna muito mais divertido todo esse cenário. Então os alunos, quando eles estão dentro da Jovem Gênios, eles estão querendo, na verdade, ganhar ponto, evoluir os avatares, batalhar entre os amigos, ou seja, querem se divertir. Eles estão jogando e aprendendo. É essa a ideia. Então vamos por partes. Hoje, o que muitas famílias vivem em casa com seus filhos estudando com aulas virtuais é diferente da proposta dessa gamificação e dos Jovens Gênios. Vamos separar, então. Mas vamos começar por esse momento em que as famílias estão vivendo. Nem sempre os pais têm que trabalhar e os avós ajudam nesse momento, ou qualquer outra pessoa ajuda, não tem essa proximidade com a tecnologia. E às vezes é chato você só ver a aula do professor. Hoje esse modelo não seria o melhor modelo para a criançada continuar atenta às aulas. É isso que você me diz? Então, exatamente, né? O que a gente, por natureza, né? A gente tenta reproduzir o que a gente acredita que já funciona. É um padrão cerebral. Então, os diretores, os professores,
os coordenadores, tanto de escolas públicas e privadas, quando ele teve que migrar 100% para o modelo digital, ele tentou reproduzir o que ele fazia dentro da sala de aula, que é um modelo, é uma forma que o aluno aprende, né? O professor, no modelo tradicional que a gente tem, ele entende que todos os alunos aprendem da mesma forma. E quando uma turma não está tão bem quanto ela deveria estar, ou quando tem alguma defasagem, a culpa é do professor. E aí, nesse movimento, né, mostra muito do que a gente tem como interpretação sobre aprendizagem, sobre educação, sobre desenvolvimento da escola. Então, a escola tentou replicar esse modelo no online. E isso não funciona. Né? Por quê? Porque é impossível. Imagina a gente, é só a gente se colocar no lugar das crianças, nos adolescentes, até na nossa videoaula da faculdade, qualquer coisa assim do tipo, durante 50 minutos você assistindo, você não consegue se concentrar 100%, não é atrativo 100%, e isso, né, para essa geração que é extremamente nativa digital, que tem uma interatividade, que já tem as redes sociais, que tem um avanço de comunicação e conectividade, não funciona tão bem, né? E aí, nesse caminho, a gente está enfrentando algumas barreiras para poder a gente, já percebeu, já deu tempo, para a gente poder perceber que educação no modelo tradicional da sala de aula, ela não funciona, o que não funcionava presencialmente não funciona ainda mais no digital. E aí a gente está buscando novos recursos. Então as escolas estão começando a adotar novas formas de desenvolver esse aprendizado. Seja usando um conceito, por exemplo, de microlearning, que é os vídeos mais curtos, seja, por exemplo, os exercícios mais interativos e gamificados, como a proposta da Jovem Gênios, seja propondo novas metodologias ativas, ou seja, ao invés do professor trazer o conhecimento como ele, o único responsável daquele conhecimento e tudo mais, ele coloca esse desenvolvimento de aprendizagem focado no aluno realmente. Então, usando, por exemplo, a aula invertida, né, que o aluno primeiro aprende e depois ele compartilha entre os alunos. Enfim, são vários os modelos que agora a gente vê as escolas testando, e isso é muito legal, porque acelerou bastante o processo que a gente teria de inovação, muito porque não falta opção, né? A gente tem que seguir para resolver o problema de agora. E aí, nesse sentido, o uso de algumas tecnologias como ferramentas está ajudando bastante. Pois é, isso que você falou, né, de ser atrativo para principalmente criança e adolescente, né, que já está em casa, né, tem que entrar num ambiente que eles conhecem muito mais às vezes que os pais, mas que demanda mais tempo. É diferente dele estar sentado na escola, passar os seus 40 minutos de aula, ok, eles estão com os amiguinhos do lado. Eu digo isso por experiência própria com meu filho em casa. Que dificuldade de deixá-lo conectado os 40 minutos da aula. E ele é pequeno ainda, né? Está no ensino fundamental. Então a gente vê a dificuldade. Se tivesse um outro jeito de atrair ele, seria melhor. É isso que você está me falando que a Jovem Gênios faz. Vou dar até um depoimento pessoal. Quando eu coloquei o computador na TV e ficou a tela grande, ele já achou o máximo e diferente. Mais então, legal. Assim, exatamente. É muito mais legal. É isso que você está me dizendo, basicamente, né? Com esses exemplos. Exatamente. O que é interessante é que dentro da sala de aula, o aluno ele também não gosta do formato como está sendo desenvolvido o aprendizado dele. Porém, ele não tem opção, né? Ele tem que ficar dentro da sala de aula, e aí tem todo um contexto de interação social, como você bem colocou, que cara, eu faço parte de uma turma que tem 30 alunos. Tem eu com vontade de fugir daqui, mas todos os meus outros amigos estão sentados ali prestando atenção na aula. Seja isso em diferentes níveis, tá? Tanto do aluno que está no infantil, tanto que é um bebezinho ainda, criança e tudo mais, para o Fundamental 1, para o Fundamental 2, para o médio, vestibular, qualquer faixa etária, a gente segue um movimento ali de interação social, isso conta bastante. Só que quando você está sozinho, de frente para um computador, e com o seu professor falando durante 50 minutos, você tem a opção de beber água, você tem a opção de levantar para poder ir no banheiro, você tem a opção de abrir a Netflix e deixar mutado o seu computador, você tem a opção de jogar enquanto seu professor está fazendo, sem ele ver. Então são várias as opções, é mais rico que você tem de arsenal de coisas para poder fazer e fugir
do que você não está gostando. Então, a gente aumentar a interatividade e trazer outros aspectos, como de gamificação, por exemplo, que é uma forma mais legal dele aprender e se divertir, vai trazer uma compenetração maior dele no processo de aprendizado. Então, ele vai estar mais, se doando mais tempo para ele poder aprender de fato, sabe? Sei. E aí eu quero que você me explique o que seria essa gamificação. Porque quem é do game já entendeu. E a mãe e o pai que está escutando que não vai entender nesse momento e você vai explicar. Coisa boa, massa. Então, cara, a gamificação, né, é um conceito, né, onde você usa componentes de jogos. E aí, o que é interessante, né? Toda vez, eu não sei o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas eu sei que a gamificação, ela faz parte do instinto humano. A gamificação, ela nasceu de uma teoria, que é a teoria da recompensa, desenvolvido por um cara, né, chamado Skinner, que ele tinha um método, né? Esse método, que era o método Skinner Box, ele pegou um ratinho, botou aquele ratinho numa caixa. No final, né, do início ali onde ele botava o ratinho, tinha duas lâmpadas, uma amarelinha e uma vermelhinha. O ratinho, quando batia na lâmpadazinha amarela, ele ganhava uma recompensa, ele ganhava uma comida. Na lâmpada vermelha, ele não ganhava. O que o Skinner conseguiu notar por instinto animal nosso? Que a gente busca sempre a recompensa. E daí nasceu a teoria da recompensa, que é uma das teorias que mais consolidam a gamificação, né? A gamificação, o uso desses componentes de jogos, eles são baseados em recompensa. Como? Olha, a partir do momento que eu acerto uma questão, eu ganho um ponto, né? A partir do momento que eu acerto uma sequência de questões, eu aumento com meus pontos um ranking dentro que eu estou concorrendo ali com os meus alunos da minha turma. Então eu consigo ver a minha posição no ranking. Além disso, eu consigo desbloquear avatares, ou seja, todos esses componentes de jogos, desde a cor, desde a interação, tudo isso contribui, né? A gamificação, ela pode ser aplicada em vários contextos. O que a gente está aplicando aqui é para ele aprender. Então a gente quer engajá-lo. Só para você poder ter uma ideia, né? Hoje mais cedo eu recebi um feedback de uma escola aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, e que os alunos de uma das turmas, né, a média de questões feitas em uma semana daquela turma eram 1.500 questões. Então, um aluno, isso é muito interessante, né, porque um aluno fazer 1.500 questões durante uma semana da pandemia. É bem interessante, bem relevante esse dado, né? Isso mostra o quanto a gamificação traz de engajamento, né? E aí a gamificação é isso, é o uso de componentes de jogos linkados a uma comunicação bem voltada na linguagem deles, com cores, trabalhando o design, trabalhando a experiência dele, trabalhando a interação dele com a interface. Tudo isso contribui para aquele que se sinta motivado, né, sempre a continuar estando, né, se desenvolvendo dentro da plataforma, entendeu? E deixa eu entender uma coisa aqui. Quando você fala da plataforma, essa plataforma, a escola procura vocês, é desenvolvido um conteúdo direcionado para a escola e para aquele ano. Como é que funciona? Conta pra gente, que não é uma coisa aleatória. Meu filho vai entrar nesse site, pronto, acabou. Não é aleatório, né? É o nosso modelo onde a gente faz, né, e que a gente está dentro das escolas, então a gente fecha o contrato com a escola. Então qualquer ouvinte que acha legal a Jovem Gênios, você pode recomendar para a escola, inclusive está gratuito para as escolas públicas e privadas de todo o Brasil até o final do ano. É um movimento que a gente fez para ajudar as escolas efetivamente. Tá? Isso tem surgido vários benefícios que são bem interessantes, mas isso não é aleatoriamente. Todo o nosso conteúdo ele foi criado e ele é desenvolvido. A gente tem um banco de mais de 35 mil questões autorais, né? A gente tem um conteúdo de resumos interativos que todos eles seguem a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como é conhecida no meio pedagógico. É uma diretriz que o MEC, né, que é o Ministério da Educação, ele coloca sobre a grade curricular da escola. Então, poxa, não é aleatório. Meu filho no 6º ano, ele aprende uma coisa, no 7º ele aprende outra, no 8º outra, no 9º outra. Então, vai mudando de acordo com o ano escolar. E aí essa divisão dentro da Jovem Gênios, a Jovem Gênios é construída baseado, né, da BNCC. E aí a escola ela tem a liberdade de usar esse conteúdo,
né, direcionado dentro da estratégia pedagógica que ela acha que faz mais sentido para desenvolver os alunos dela, né, para desenvolver os filhos do pessoal que está ouvindo, por exemplo, que tem uma criança matriculada tanto na escola pública quanto na escola privada. Eles têm grades curriculares diferentes, entendeu? Entendi. Eu estou te perguntando isso porque quem não está acostumado com esse tipo de tecnologia e nesse momento, né, tem essas questões das aulas em casa e tudo mais, entender como funciona. É uma plataforma que ela se une à escola para ajudar que o aluno aprenda, não é melhor a palavra, mais vontade, né? Porque já está em casa lá, mais de 60 dias em casa, tem lugar que está 70, quase 80 dias em casa, né? Então, eu acho que a palavra que você usou é uma palavra de momento, a experiência. E é isso que a tecnologia traz, né? Novas experiências. E é interessante até, Julie, falar sobre experiência, porque a gente já conseguiu avançar em entender que o processo de aprendizado ele não é simplesmente cognitivo. O que eu quero dizer com isso? Ele não está só medindo a performance em pontos do nosso aluno. Olha, do meu filho ele acertou uma prova onde tem 10 questões. E aí eu fui lá, ele acertou 8 questões, então ele anota 8. Então automaticamente ele aprendeu. Não é assim. Né? O processo de aprendizado ele está envolvido com a parte social, com a parte emocional, tem toda uma série de arcabouços que levam à aprendizagem efetiva, e a experiência ela conta muito nesse processo. Vale também ressaltar que a tecnologia, o termo tecnologia, todo mundo quando pensa em tecnologia, pensa em algo muito fora do normal, muito fora do comum, sabe? Fora da minha experiência, tipo, caramba, eu penso em algo da NASA, eu penso em algo, né, muito fora do meu cotidiano. Mas tecnologia é algo que facilita qualquer processo. Então, uma ferramenta é uma tecnologia, né? O homem das cavernas já teve uma tecnologia chamada fogo, e que para ele era desafiador entender o fogo, porque era novo, simplesmente. Mas depois ele conseguiu dominar o novo. A gente já teve dificuldade de usar o celular e mandar uma SMS, uma mensagem. Hoje a gente usa o WhatsApp sem problema algum. Então, o que a gente tem que compreender é que existem fases e que a gente está avançando, e aí, obviamente, existe esse problema, que é um descompasso na velocidade do que está sendo criado como tecnologia e desenvolvido, com que realmente as pessoas dominam sobre tecnologia, que é uma defasagem, por exemplo, de um pai e de uma mãe que não são nativos digitais. Nativos digitais são aqueles que nasceram depois dos anos 80, sabe? Então eles nasceram numa era onde ainda não tinha a tecnologia e que, obviamente, é muito mais desafiador do que um filho, né, de 3 anos que já está dentro do contexto, ele já nasceu arrastando para o lado e selecionando o vídeo do YouTube que ele quer assistir. Isso. Então, tem essa barreira, sabe? E tornar mais interativo e melhorar a experiência dele, trazer o que ele vê como divertido no YouTube e em todas as outras coisas, por que não ser aplicado à educação? É só esse o ponto, sabe? E a tecnologia não tem que ser vista como algo amedrontador, que traga bloqueio, né? A tecnologia é uma ferramenta. Inovação não precisa de tecnologia. Isso é bem, inclusive, em alguns momentos contraditórios. A gente pode inovar mudando só um método. A grande luta da Jovem Gênios dentro das mais de 160 escolas em quase 2 anos que a gente tem no mercado, em todas as regiões do Brasil, em grandes grupos educacionais, em escolas públicas e privadas, é mudar a metodologia de aprendizado utilizada pelo professor. Porque se o professor ficar insistindo em utilizar um modelo de o aluno só aprende via ensinar, ou seja, comigo ensinando, dentro de um quadro, com giz, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque não está mais funcionando. E aí, existe um descontentamento gigantesco, sabe? E aí o que eu ia te falar é a questão cultural também, né? Não sei até que ponto os professores e escolas, dentro daquilo que imaginam, podem achar que substituir, entre aspas, o professor ali por um programa ali de auxílio ao estudo vai tirar
o quanto o professor é importante. Não, né? Precisa. É isso que a gente está trazendo aqui. São unir forças, né? Você aproveitar a tecnologia nesse momento que todo mundo é tecnológico, para que essas crianças, esses adolescentes, possam aprender de outra maneira. Você falou, são 2 anos aí da Jovem Gênios no mercado e tudo mais. A gente está falando de uma ponta que é a ponta do aprendizado, mas e a ponta de quem é o empreendedor? Quem está desenvolvendo essa tecnologia? O quanto ainda tem essa dificuldade de conseguir um incentivo, de conseguir um financiamento? Como é que é esse lado do empresário, Bernardo? Tá, legal. Uma pergunta hiper legal, inclusive. Empreender por si só já é um desafio, né? A gente tem um processo muito de automotivação, de uma resiliência, e que eu particularmente não acredito num processo de empreender que não esteja ligado ao seu propósito, né? Quando você fala, por exemplo, do Bernard empreendedor, junto com o meu sócio, o Fernando, o que me traz motivação para enfrentar todas as barreiras que a gente passou ao longo do tempo, né, foi muito o nosso propósito de transformar a educação brasileira, e não é da boca para fora, né? Realmente a gente quer fazer isso, e aí esse movimento nasce desde, não basta a gente simplesmente só revolucionar a educação, que a gente costuma falar sempre, né? Mas também democratizar o acesso a ela. Então, por exemplo, só para você poder entender, 20% da nossa base de usuários utilizam gratuitamente, que estão em fundações, que estão em ONGs, que estão em algumas escolas públicas, né? Então, a gente já nasceu com essa cara. Sobre a questão de se manter sustentável e tudo mais, como a Jovem Gênios, né, a gente é uma startup, e aí o que é uma startup? É uma empresa que traz uma inovação, onde traz uma disrupção de comportamento. Então imagine, por exemplo, o Uber, né? Hoje, antes, quando a gente não tinha Uber, a gente tinha que ligar para a cooperativa de táxi, o táxi demorava para chegar, o taxista te atendia mal, se você não sabia o caminho ele te enrolava, o valor era muito caro, e aí agora no telefone você consegue selecionar o carro certo, no momento certo, é mais barato, ou seja, resolveu uma dor. E a gente está tentando resolver o problema da educação, sabe? E aí a startup, ela traz uma mudança, são empresas que trazem mudança de comportamento, né? Então tem uma disrupção da maneira como a gente se comporta frente àquele problema, seja clicando, usando o meu celular para poder pedir um carro, ou seja, para eu poder aprender, tá? E a startup também, por inovação, né, por si só, a gente tem um movimento muito forte no Brasil e crescendo em vários ecossistemas diferentes. Ainda não se compara aos outros países, mas tem uma vertente de crescimento muito grande, né, nesse caminho. E a gente, por ser uma startup, tem alguns ciclos, né? Então, por exemplo, se alguém aqui em casa tiver, olha, eu tenho uma ideia que eu acho que é muito legal e que resolve realmente uma dor, sabe? É uma dor do mercado, daquele nicho de pessoas que sofrem com isso, né? A gente já tem algumas coisas como, por exemplo, programas de aceleração, que são fundos. A Jovem Gênios, por exemplo, participou em 2018, né, de um programa de aceleração no Parque Tecnológico da USP de Ribeirão Preto. Então eu e o Fernando, a gente morou durante 6 meses lá em Ribeirão Preto, a gente é do Rio de Janeiro, né? A gente foi lá para Ribeirão Preto para poder desenvolver todo o projeto, e ali a gente já recebeu um aporte financeiro, que era pequeno, né, e que a gente, obviamente, no começo não é nada fácil, né, o time era eu e o Fernando, e a ideia era muito clara. O primeiro estágio eu preciso encontrar o fit que tem entre o mercado e o meu produto, né, eu preciso ver que tem aderência do mercado com o meu produto. E aí a gente saiu de 2018 com 14 escolas, usaram a Jovem Gênios, desenvolvendo junto o produto. E aí a segunda rodada é o que a gente chama de investidores anjos, que são pessoas físicas, né? Então, que tem uma cartela de investimentos, que investem tanto na ação da bolsa, que investem no tesouro direto, que investem na poupança, que investem na CDI, ou seja, e aí ele quer diversificar essa carteira, trazendo um risco maior, né, pro cenário dele, e aí ele investe, aporta nessa empresa, né, investe e aporta nas Jovem Gênios, por exemplo, ou em qualquer outra startup, em troca de uma porcentagem da sociedade. Então ele faz parte, ele vira sócio da Jovem Gênios nesse movimento. E aí tem rodadas, né? Depois dos investidores anjos, a gente tem já os fundos
tamanho, né, de captação de $500 mil, que aí já são 2 milhões. E aí, naturalmente, tem alguns gatilhos para você poder alcançando. Exatamente. É aquela coisa, né? Se a gente olhar no início, e aí isso eu aprendi muito, né, empreendendo. Se a gente olhasse em 2018 e falasse, Bernard, como é que é para você poder estruturar dentro de um município com 200 escolas a Jovem Gênios? Eu não teria a mínima ideia. Hoje eu já tenho. Por quê? Porque eu fui por etapas. O primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. O time da Jovem Gênios hoje tem mais de 35 pessoas. São diversas as áreas de atuação. Obviamente, acelerou muito a nossa produção. A gente tem tudo isso que a gente tem de experiência de aprendizagem, de conteúdo, de tecnologia. A gente tem uma formação dos professores, tem um processo de implementação, tem equipe de marketing. Tudo isso foi estruturado ao longo do tempo, né? E vem sendo estruturado e readequado de acordo com a realidade. São etapas, né, gente? Então, primeiro tem que mostrar valioso no mercado. E aí é um funil onde a gente tem que ir resistindo ao máximo que a gente conseguir, entendeu? E eu tô te perguntando isso porque as pessoas, eu sinto que muitas das pessoas não estão acostumadas com esse mundo do empreendedorismo ainda, para não travar a língua, e que não conhece também esse lado das startups, e que às vezes não sabe o quanto elas são primordiais nesse momento de ciclo econômico, né? O quanto ela vai alongando e alargando as possibilidades de negócio, porque a gente está falando de possibilidades de negócio. Eu sei que a gente sai um pouquinho do tema central, que em si a plataforma, mas é importante mostrar o todo. Claro, não, é hiper pertinente, inclusive para mim faz muito sentido, agradeço por esse movimento, porque, por exemplo, hoje eu recebi uma notícia, né, do Startup Rio, que é um edital de fomento da Firjan, né, que é uma financiadora pública, e que eles queriam fazer uma live, né, comigo para eu poder contar um pouco da minha jornada, porque eu sou nascido e criado em Mesquita, que é uma região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, né, e essa região aqui em Mesquita, a gente não tem tantas startups nascendo, e é uma pena, por quê? Eles têm uma verba, né, de auxílio inicial, para você poder iniciar com R$60 mil, por exemplo, claro, óbvio, depois de uma análise, de toda uma triagem, de uma seleção e tudo mais, mas já é uma ajuda, onde simplesmente eles veem muito poucas inscrições. Por quê? Porque poucas pessoas conhecem ainda o mundo de startups, de empreendedorismo, de tecnologia, do que pode ser desenvolvido. E tem muito problema ainda, gente, que a gente vive no dia a dia, tá? Então são vários, são gigantescos, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a gente pode facilitar. Eu tenho certeza que o mundo não vai ser o mesmo com esse novo normal, mas faz parte da estrutura da nova economia as startups. Porque a gente tem mais flexibilidade, a gente está voltado. Tem uma percepção que é muito interessante, né? Normalmente, quando a gente tinha uma empresa, né, ela produzia um produto e depois que ela produzia o produto, ela via adesão ao mercado. A startup é o contrário. O contrário. Crio o carro com ele andando, trocando a roda dele, vou trocando e vou melhorando, e vou melhorando e vou avançando, sabe? E é essa a ideia, né? E assim você fica mais cirúrgico, assim atende melhor ao problema. Então, é um caminho. É óbvio que é uma jornada complexa, é uma jornada longa, é uma jornada difícil, tem suas barreiras, mas eu acredito que é uma jornada que tenha também barreiras similares a você querer crescer uma carreira dentro do mundo corporativo, a fazer um concurso público, a seguir uma carreira militar. Tem sempre os bônus e os ônus. Cada um com seus desafios, não tem jeito, né? Exatamente. Não tem jeito. É muito autoconhecimento. Então, eu acho que é muito esse o caminho, sabe? E aí, nesse bate-papo aqui, tá tão bom que já acabou o programa. Eu não falei que ia ser rápido? A gente acha que não vai rápido, mas aí o bate-papo vai indo. Então, eu já te convido aqui, de antemão, para uma outra oportunidade, Bernardo. Bernard. Obrigado. Olha, eu falei que eu ia errar? Bernard. Para voltar e conversar com a gente. E obrigado por contar um pouquinho sobre os Jovens Gênios e essa plataforma aí nova de inovação e tecnologia. Obrigada, viu?
Coisa boa. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês estarem assistindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando uma coisa muito importante. Eu, como professor, acredito que o processo de transformação da educação brasileira e da educação mundial precisa dos professores. Nada nunca vai mudar a nossa sensibilidade, o olhar humano, da gente entender pessoas. O futuro e o presente são pessoas. O grande diferencial do mundo são pessoas. Então, é só uma ferramenta que a gente colocou para poder ajudar todo mundo. Obrigado pela oportunidade, beijo grande para todo mundo. Saúde nesse momento aí da pandemia. E gosto muito de um provérbio budista que diz que tudo passa. E como tudo passa, isso também vai passar. Tá bom? Boa! E se você quiser rever esse programa e toda a nossa programação na Rede Alesp, corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Tchau!